para você que está em casa, boa noite. Meu nome é Andressa Martins. Estamos aqui abrindo o consultório mais uma vez para que possamos dividir muitos conhecimentos com você que está em casa. Obrigada pela sua audiência, viu? E acompanha aí o tema de hoje, que é mitos da masculinidade. O nosso convidado hoje, super especial, é o Isaac Júnior. O Isaac é bacharel em psicologia e pós-graduado em gestão de pessoas. Ele trabalha como psicólogo, mais especificamente ali, psicólogo para homens. Então, a gente trouxe aqui alguém super especialista em homens e masculinidade para a gente conversar sobre esse tema. Boa noite, Isaac, tudo bem? Olá, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Obrigado para vocês que também estão aí acompanhando a gente. Espero que vocês gostem do papo. Meu objetivo aqui é romper com alguns mitos, né? Falar sobre alguns mitos aí, romper com algumas coisas que a gente tem enraizado aí na estrutura culturalmente e que é importante a gente discutir, é importante a gente conversar, questionar, porque senão a gente vai continuar vivendo automático, os problemas vão continuar vindo aí e parece que nunca vai ter solução, né? Mas existe. Então, fica aí com a gente para você acompanhar esse papo. Eu acredito que vai ser bem legal, sim. Perfeito, Isaac. Primeiro, conta pra gente por que psicólogo para homens. Legal. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Por que para homem, assim, tem diferença? Qual que é a questão? Você é minha contemporânea de faculdade, né? Se formou um ano depois. E nas salas de psicologia a gente percebe que, assim, de 50 mulheres tem 5 homens, né? Sim. Então é bem pouco. Nesse processo, durante os estágios e os pacientes que eu tive, antes de começar esse projeto propriamente dito, de ser um psicólogo de homens, todos os meus pacientes tinham sido homens também. E conversando com a minha esposa, ela falou: amor, por que você não foca nesse grupo? E quando eu fui começar a pesquisar, ver sobre isso, a proporção é igual também, né? Você entra no Instagram, você vai procurar psicóloga para mulher. Tem um monte de perfil, tem falando sobre diversas áreas relacionadas à mulher. E quando você vai procurar para homem, tinha pouquíssimos perfis. Eu acho que na época que eu comecei a pesquisar sobre isso, tinham 2, 3, entendeu? E também nem era com uma frequência, uma regularidade assim tão grande. Então eu falei, cara, tem uma demanda aqui. Tem um grupo que precisa ser ouvido e ser desenvolvido aqui. E por ser homem também, uma coisa que eu já percebi em muitos dos meus primeiros atendimentos com os meus pacientes é que eles se sentem muito mais confortáveis de falar de alguns assuntos relacionados à parte sexual, como uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, ou também questões relacionadas, por exemplo, à traição. Entendeu? Que, inclusive, de pessoas que já tinham passado por processos terapêuticos antes, só que com mulheres, e eles não se sentiram 100% à vontade de falar sobre esses assuntos com ela. Mas comigo, que era homem, na primeira sessão eles já conseguiram colocar isso para fora. Então, e eu já ouvi isso, esse feedback deles também, de que o fato de ser um homem também foi um critério de escolha para eles de quererem fazer terapia também. Então, eu acho que foram vários os fatores que me levaram a escolher ser um psicólogo para homens. E eu fico feliz pela essa possibilidade, né, de poder falar para esse público que é mais difícil de reconhecer, que tem dificuldade, que precisa de ajuda. Mas é aquela história, né? Água mole em pedra dura, vai batendo a hora fura, né? Então é a mesma coisa, a gente vai falando de saúde mental ali, e eu acredito que a gente está num movimento de começar a quebrar essas cascas que estão sendo criadas sobre os homens. Muitos já estão percebendo essa necessidade, mas ainda existe um longo caminho pela frente e eu estou disposto aí a quebrar essas barreiras aí em prol disso. Termos poucos homens na faculdade de psicologia e homens que queiram falar com homens já envolve um pouquinho do nosso tema sobre os mitos da masculinidade. Exatamente, né? Então, pra gente iniciar aqui, já iniciamos, né? Mas pra gente dar continuidade, define pra gente o que é masculinidade. Bom, masculinidade, eu acredito que é muito difícil a gente conseguir fechar o que é masculinidade em uma única definição, né? E por que eu entendo isso? Porque, sei lá, quantos brasileiros, vamos falar de Brasil, né? Quantos brasileiros homens nós temos, né? Pelo IBGE, sei lá, vários, né? E
Então, a mesma quantidade de homens que nós temos no Brasil é a quantidade de masculinidades que nós temos. Por quê? Porque cada um desenvolve sua própria masculinidade. O modo como eu percebo e vejo a minha masculinidade é diferente do pessoal que está ajudando a gente aqui na técnica, é diferente do pessoal que está em casa ouvindo, né? Apesar de existir alguns critérios em comum que são desenvolvidos e criados culturalmente, socialmente, chega um momento da fase da nossa vida que muitas dessas coisas são questionadas, né? Você não é 100% igualzinho ao seu pai, né? Para as mulheres a mesma coisa, você também não é 100% igualzinho à sua mãe, enfim. Então, a masculinidade, ela é desenvolvida, cada pessoa tem a sua masculinidade, né? Cada homem desenvolve a sua masculinidade. Mas eu acredito que se a gente pudesse definir assim, seria isso. A forma como eu expresso o meu jeito de ser homem. Isso vai ser a minha masculinidade. Não tem como eu ter como padrão a masculinidade do outro. Vai ser a minha. E existe, assim, uma diferença entre o que é a masculinidade, que você colocou pra gente aqui, sobre o que as pessoas acham que é ser masculino, que é ter masculinidade. Perfeito. Com certeza, né? Como a gente estava conversando aqui das questões culturais que envolvem esse processo do que é ser homem, né? Do que é masculinidade. Então, a gente... Aqui vou falar de Brasil, né? Que é onde a gente está. A gente tem muito aquela cultura de que o homem ele não pode demonstrar os sentimentos e as emoções dele, de que o homem ele não pode demonstrar fraqueza, porque senão ele vai ser engolido, ele não é homem o suficiente, né? Okay? Tem um monte de música que fala aí, né? Homem não chora e não sei do que. Tudo isso a gente então vai construindo essas coisas. E o problema é que isso acaba gerando o quê? Um peso muito grande sobre os homens, né? Um peso no sentido de nunca achar que é bom, que é homem o suficiente, que é homem o bastante. Por quê? Porque você tem que ter dinheiro, você tem que ter a mulher bonita, você tem que ter o carro bonito, você tem que ter a casa, você tem que ter o emprego, o melhor emprego possível. Você tem que estar em forma, você todo definido. Tem que estar shapeado, você tem que estar não sei do que. Tá, e aí quando o cara não consegue ter tudo isso, né? Ou aí a gente pode levar até pro outro lado também. E os que conseguem alcançar tudo isso, será que eles realmente estão satisfeitos com o que têm? Entende? Então, a cultura, ela acaba criando uma expectativa tão grande em cima do homem e uma cobrança tão grande em cima do homem que é algo que é inalcançável. E é como você falou, às vezes ele alcança e fica o tempo inteiro com medo de perder isso, porque se eu perder isso eu já não sou... né? Já não sou reconhecido como um homem másculo e tudo. Sim. Se a minha mulher me trair, meu Deus do céu, pronto, acabou toda a minha masculinidade, foi por água abaixo. Exatamente. Então, assim, são alguns conceitos que a gente vai vendo, que a gente vai percebendo, e no contato com muitos dos meus pacientes, e nas pessoas, como amigos, com quem a gente vai conversando, a gente vai percebendo muito dessa cobrança, né? E até comigo mesmo é uma coisa que eu tenho que me policiar constantemente para não me permitir ser levado por esses conceitos e por essas coisas que são criadas socialmente. É óbvio que muito do que a gente é criado socialmente, porque é no contato com o outro que eu descubro quem eu sou. Sim. Mas é por isso que eu falei lá no começo da nossa conversa, né? A questão de é importante questionar. Será que esse conceito que a minha cultura, que a minha família, que os meus amigos me venderam do que é ser homem, realmente é aquilo que eu quero ser? É aquilo que eu quero fazer? Né? E nesse processo a gente percebe que os homens acabam se colocando em muito mais situações de riscos ou em muito mais situações de violência e coisa do tipo. Por quê? Porque ele tem que ser homem. Ele não pode levar desaforo para casa. Ele tem que ir lá, tem que brigar, tem que discutir, ele tem que fazer acontecer. Eu não posso só na briga de trânsito ali, tá bom, vou pagar. Eu preciso causar, eu preciso... Exatamente. É isso, não, você vai pagar sim, não sei o quê. É complicado tudo isso. E quando que surge essa noção de masculinidade? Então, acho que desde o princípio, quando a criança, né, começa a perceber que ela é algo separado dessa... A gente vai falar aqui de mãe primeiro, né? Porque para todo bebê, né, assim, pelo menos os que tiveram uma referência materna, né, que às vezes pode ser uma tia, pode ser uma avó, enfim...
não necessariamente a mãe, né? Sim. Então, as crianças, quando ela tem uma referência ali de cuidadora, no começo, nas primeiras fases de vida, para a criança é a mesma coisa. Não existe diferença entre o que é ela e o que é essa cuidadora. Porém, conforme vai crescendo, conforme vai desenvolvendo, começa a haver essa separação. E aí é quando a gente vê as criancinhas que aí abaixa a roupinha, né? Aí o menino percebe que tem um negocinho diferente, o da menina não tem, é lisinho. E aí começa aquela coisa. Aí vai vindo a puberdade, aí começa a crescer pelo, onde antes não tinha pelo, né? E aí o menino começa a perceber isso, daqui a pouco vem os hormônios, daqui a pouco você acorda... Aí a voz começa a ir mudando, começa a ficar num tom mais grave. Aí você começa a ver... A gente chama de gogó, né? Vou traduzir aqui para um linguajar mais simples, né? Sim. Começa a ver uns ossinhos no gogó aqui formando, tal. Então, a masculinidade ela vai sendo formada desde aí. E aí, em muitos momentos, nessa fase, quando não existe uma referência masculina a ser seguida, quando não existe algo no que se espelhar nessa referência, é que muitos acabam tendo uma dificuldade para desenvolver essa masculinidade, para desenvolver esse conceito e a forma de como ele vai ser homem. Entende? Nesse processo, alguns acabam se identificando com o gênero feminino e vão seguir o caminho deles seguindo o gênero feminino, porque eles se identificam, eles entendem que aquela forma é a melhor forma como eles querem expressar a sexualidade deles. E nesse movimento também, às vezes, mesmo sem uma referência paterna, também é possível desenvolver uma masculinidade, né? Eu também não posso aqui generalizar, cair seria um erro, né? Fazer isso. Mas, então, eu acredito que, assim, desde a infância é quando você vai começando a desenvolver essa masculinidade, quando você começa a perceber essas diferenças que tem entre você e o outro. Que aí você vai desenvolvendo isso e construindo isso. O que você acha? Então, eu ia fazer outra... Só tirando uma dúvida aqui. Essa masculinidade que você falou agora, ela está restrita aos homens ou existe um pouco de masculinidade também na mulher? Claro que tem. Como eu falei, né? A gente descobre quem a gente é no contato com o outro, né? Então, vamos falar de uma estrutura de família, entre aspas, padrão, né? Do que é mais comum, que é uma casa onde tem um pai e uma mãe. Então, aquela criança, seja ele um menino ou uma menina, ele vai ter referência dos dois. Óbvio, né? Que quando ele se identifica com aquele gênero ao qual ele nasceu, ele vai começar a buscar fazer coisas e atividades mais próximas daquilo com o qual ele se identifica. Mas algumas características não tem como fugir, né? Primeiro pela questão do sangue, a paternidade, o cuidado, aquilo que está próximo, mas muitas mulheres vão ter algumas características masculinas, né? E eu acho interessante isso, que hoje em dia termos como esse a gente não usa mais, né? Nem fazem tanto sentido, né? Mas eu me lembro que quando eu era muito garoto, assim, nos tempos dos nossos pais, era comum ter as conhecidas Maria Homem, né? Que eram aquelas meninas que gostavam de jogar bola, que gostavam de jogar, de participar do atletismo, de jogar alguma coisa ali diferente, né? E só pelo simples fato delas estarem ali jogando junto com os meninos já era o suficiente para elas serem consideradas Maria Homem, né? Então, não faz muito sentido isso. Por quê? Porque isso não significa que ela não se identifique como mulher, que ela não vai desenvolver a feminidade dela, entendeu? Mas ela também tem o direito de gostar de algumas coisas que socialmente são ditas como masculinas, né? E é aquela coisa, né? Do menino que vai brincar com o carrinho e a menina vai brincar com boneca, né? Então a gente entende que não faz mais sentido, né? Muito a gente guardar taxar essas coisas só pra isso. Rosa é cor de menina, azul é cor de menino. Também, né? Todos essas esses mitos cores, aí, né? Não dá. Se minha filha sai de azul da maternidade, pelo amor de Deus, gente, como assim? Aí a avó já vem, gente, né? Tudo isso tá envolto ali nesse
tema da Sim, masculinidade. é por isso que eu falo da importância da gente questionar essas coisas, né? Porque o que vai definir no final das contas aquilo que você quer ser ou não é aquilo que você entende, aquilo que você vai desenvolvendo e aquilo que vai fazendo sentido para você. É por isso que a gente encontra muitos pacientes na clínica que não foi no respeitado esse processo ou foram induzidas muitas ideias no meio do caminho, que chega um ponto lá na frente onde essa pessoa está cheia de dúvidas, cheia de pré-conceitos, e ela não consegue se permitir viver aquilo que vai fazer ela feliz realmente, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, é importante questionar isso e deixar as pessoas irem naturalmente descobrindo aquilo que elas querem, né? E respondendo a sua pergunta, então, descobrir a sua própria forma de experienciar, de viver e de demonstrar a sua masculinidade. Perfeito. Isaac, a gente recebeu uma perguntinha aqui. Por que os homens acham que ao expressar seus sentimentos, isso faz eles se sentirem inferiores ou alguma coisa? Ou menos homens. Ou né? menos homens, perfeito. Então é muito dessa questão de que demonstrar sentimentos é coisa de mulher, né? Acho que isso responde até um pouquinho lá da primeira questão lá do porquê que só tem mais mulheres na sala de psicologia. Porque estar aberto a ouvir o outro é uma característica mais feminina. As questões relacionadas ao cuidado, a de si próprio, ao cuidar do outro, né? São características femininas. E aí você então vai encontrando, né, no meio do caminho essas coisas. Então, por isso que alguns homens, quando isso ainda faz sentido para eles acreditarem nisso ou manterem esse raciocínio, eles vão ficar na dúvida ou vão ter dificuldade de expressar esse sentimento, de expressar aquilo que está acontecendo ali com eles. Por quê? Porque, teoricamente, homem não deveria fazer isso, né? E aí, então, é a primeira barreira que o homem tem que romper para chegar num consultório psicológico, é essa de que, caramba, será que eu vou ser menos homem se eu for no psicólogo? Né? Que negócio é esse de sentimento, pelo amor de Deus? Entendeu? E é engraçado porque muitas vezes, né, nas primeiras sessões, quando a gente ainda está num processo de psicoeducação, que a gente chama, né, quando a gente vai explicando para o paciente os conceitos e as coisas para ele começar a dar nome para aquilo que está passando com ele, quando nas primeiras sessões, quando eu pergunto assim, o que você está sentindo? Muitos homens não conseguem dizer, eu não sei, não conseguem nomear o sentimento que ele tá. Coisas que em outros, a gente estava falando no episódio de inteligência emocional, a gente deveria ter aprendido lá atrás. O que eu tô sentindo, o que eu faço com isso, o que é isso? Exato. Esse conceito, ele pesa tanto que o homem não consegue ter consciência do sentimento. Uhum. Ele reprime isso a tal ponto, porque se ele sentir... parece que a única coisa que o homem tem direito de expressar é a violência, né? Só. Passou disso, aí já não é mais coisa de homem, né? Então, assim, não é nem a raiva, é a violência, né? Porque a raiva a gente consegue expressar. Agora não, precisa expressar a agressão, ele precisa ir bater. Aí tem que bater em alguém, tem que quebrar alguma coisa, né? Dar soco na parede. Preciso tirar isso de alguma forma. Então, querido telespectador, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Isaac, qual que é a diferença entre masculinidade e machismo? Legal. A masculinidade, ela, por si só, ela não é nem boa e nem ruim. Como eu disse, cada homem vai desenvolver a sua masculinidade de acordo com as experiências de vida que ele teve. O problema é que nesse processo de desenvolver a masculinidade, alguns acabam desenvolvendo alguns comportamentos que acabam sendo nocivos para ele e para as pessoas que estão ao redor. E aí é nesse momento que a gente começa a entender ali, já pender para um lado do machismo, né? Que já são algumas atitudes, algumas ações ou pensamentos que colocam o homem em um pedestal ou em uma situação de ser maior ou melhor do que, por exemplo, a mulher, né? Que é o outro superior, ou isso, de superioridade ao outro gênero, né? A mulher. E aí a gente então percebe isso, né? Então, quando o cara ele tem essa concepção de que ser homem é melhor do que ser mulher,
ou de que isso ele é superior a uma mulher, aí é que a gente vai começar a ver alguns comportamentos que é o que a gente chama de machismo, né? De reprimir a mulher, ou de dizer o que ela pode, o que ela não pode fazer, onde é que ela vai, onde é que ela não vai, o que ela vai vestir, o que ela não vai vestir, entendeu? E alguns, inclusive, até vão ter um comportamento um tanto velado, né? Aquela pessoa que fala assim, não, eu não sou machista, não. Eu aceito todo mundo, não sei do que, pra mim não tem esse problema. Eu não sou machista, eu tenho irmã, eu tenho mãe, eu tenho amigas mulheres, que isso, gente? Exatamente, né? Então a gente vai vendo essas coisas. Então, assim, se as pessoas... E se você, então, não consegue perceber isso, mas as pessoas ao seu redor já te deram alguns sinais, talvez seja importante você dar uma olhadinha, fazer essa avaliação sobre você e perceber, caramba, será que em alguns momentos eu tô tendo algumas atitudes ou eu tô tendo alguns comportamentos ou alguns pensamentos que estão me colocando em uma posição de superior à minha mulher ou à minha parceira ou, enfim, alguma mulher que seja ao meu redor? E aí a gente vai conseguindo, aí a gente vai percebendo que isso está caindo mais para um lado do machismo do que simplesmente a masculinidade, porque a masculinidade em si seria o guarda-chuva, né? O geral, é o grande, mas cada um vai desenvolvendo isso, às vezes vai ser bom, saudável, às vezes vai ser um pouco ruim, aí a gente já entende, vai indo pro lado do machismo. E quando eu sei que essa masculinidade, assim, ela não chega a ser um machismo, mas também não é uma masculinidade que eu vivencio de uma forma saudável. Ah, tá. Que a gente chama até de masculinidade tóxica, né? Tá. Eu acho que é importante a gente até ir mais profundo ainda, né? Esse meio termo, será que ele é totalmente possível? Porque se o cara ele desenvolve uma masculinidade saudável, a gente vai entender que esses comportamentos, eles não vão acontecer. É um cara que vai lidar tranquilamente com as pessoas, ele vai entender que cada um tem suas características e tá tudo certo. E ele percebe que existe alguma coisa ali, ele vai querer buscar uma ajuda, ele vai querer buscar alguma coisa, alguma forma de tentar lidar com essa masculinidade dele, mas nesse movimento também a gente acaba vendo que a pessoa, quando não consegue chegar nesse nível de maturidade ou nesse nível de compreensão da masculinidade dele, de que é uma masculinidade boa, de que é uma masculinidade saudável, então o que masculinidade vai ser essa? Né? Porque eu acredito que uma masculinidade tóxica, ela automaticamente ela já acaba entrando em um machismo, muito provavelmente. Então... eu questiono esse meio termo aí, né? Porque ou você vai estar bem saudável ou tentando evoluir nesse processo, ou você vai estar nesse limbo aí das pessoas que ou ainda não conseguirem entender completamente como que eles vão expressar essa masculinidade e buscar se desenvolver, ou ele vai ficar muito provavelmente suscetível a cair para o outro lado, que é um do machismo, ou uma masculinidade que não vai ser saudável nem para ele, nem para as pessoas que estão ao redor dele. E aí cabe também o termo masculinidade frágil, como que é isso? Então, masculinidade frágil, né? O que a gente vai entender de masculinidade frágil? É o cara que tem algumas características femininas mais expressivas? É o cara que vai ser um pouco mais sensível? É o cara que consegue nomear os sentimentos e as emoções dele? Talvez ao contrário. O cara, uma masculinidade frágil. Vamos supor que uma situação. A gente colocou o quadro aqui e aí não foi ele o homem que colocou lá. Entendi. E aí ele já fica ofendido porque eu tirei entendi. o direito dele enquanto homem de exercer a masculinidade dele. Eu dirigir, por exemplo. Se o homem não está dirigindo, nossa, aí eu me sinto menos homem porque eu tô no banco do passageiro e a minha esposa quem tá dirigindo. Entendi, tá. Então aí a gente cai num conceito que é do cara que tá num problema de autoestima, né? Que é a pessoa que precisa dessa reafirmação constante através dessas coisas que você citou, né? Do dirigir o carro, ou
dele fazer as coisas do trabalho duro e pesado da casa, para ele entender que ele é o homem, que ele é o macho alfa da casa e que ele é que resolve, né? E aí a gente vem muito daqueles padrões culturais que a gente aprendeu, né? Que o homem tem que ser daquelas divisões culturais que foram feitas lá atrás. Exato. Então, o cara ele tem que ser o provedor financeiro da casa. Legal, tá. Aí a gente tá num movimento já de alguns anos para trás isso, de que as mulheres começaram a se inserir cada vez mais e mais no mercado de trabalho. Mulheres competentes, assim, em muitas coisas. Foram crescendo, desenvolvendo, chegaram num ponto que estão ganhando mais que o marido. Pronto, acabou. Aí acabou o casamento, divórcio na hora, chega. Já não é homem mais porque a mulher ganha mais do que ele, aí ele já tá mal. Pô, não sou homem o suficiente. E aí você percebe, então, como toda essa construção, toda essa história, tudo isso que vem trazendo, de que para ser homem você tem que ser assim, assim, assado, quando alguma dessas barreiras começam a se romper, aí a gente pode cair nisso, né? Dessa masculinidade frágil, desse cara que ele precisa dessa reafirmação constante de que não, se eu não ganhar mais que a mulher, eu não sou homem. Se eu não cuidar das coisas do... Eu trabalho e minha mulher cuida da casa, cuida da cozinha, não sei do que. Se algum dia eu chegar, minha esposa chegar depois de mim, eu precisar arrumar a casa, peraí, que os papéis estão invertidos aqui, aí eu já me sinto inferior porque eu tive que lavar uma louça. Eu acho engraçado quando tô conversando com alguns homens, né, às vezes... E aí eu pergunto, e como que é o seu relacionamento? Como que tá seu relacionamento? E aí os homens falam assim, tá bem, tal, tá tranquilo, eu ajudo minha mulher em casa, até lavo louça, tal, varro uma coisa aqui, assim. Aí eu fico pensando assim, né? E você não mora nessa casa, não. Você não suja os pratos também, você você não anda pela casa, não traz sujeira da rua para dentro de casa, sabe? Então, assim, é muito dos acordos que também são importantes fazer dentro do ambiente doméstico da casa, né? Então, beleza, eu trabalho de X horário a X horário, legal. Então, mas tal dia da semana, e beleza, minha esposa também, minha namorada, enfim, minha noiva, também trabalho, não sei do que, beleza. Então, no momento que a gente chegar em casa, como que vai ser a divisão? Quem vai fazer o quê? Como que vai ser a nossa divisão do trabalho de casa? Porque os dois moram na casa, os dois sujam. Então, os dois têm que limpar também. Não tem essa de, eu ajudo. Como assim? Vamos lá. Surgiu outra pergunta aqui também que vai de acordo com isso. Por que tem sempre uma necessidade do homem estar certo na discussão? Ouvir que ele tá errado, gente. Não. Como assim eu tô errado? Eu sou o homem da casa. Como que o homem da casa tá errado? Mas daí agora eu vou defender os homens também. Vai lá. Vai lá. Porque também a mulher muitas vezes não gosta de se ver nessa posição de estar errada, né? Deus me livre de entrar em discussão com mulher, porque ela vai arrumar argumento de todo lado. Cuidado, Isaac, com machismo. Cuidado. Vai desenterrar coisa lá do passado, jogar na cara do homem também. Então, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é uma coisa que cai para os dois lados. Eu acho que não tem como dizer nem que um homem vai mais ou a mulher vai mais. Isso vai depender muito da relação. Isso é a primeira coisa, né? Então, se a gente está falando de uma relação onde o homem foi criado dessa forma, dessa cultura que a gente está falando. A mulher também foi criada, inserida nessa cultura, e a mãe dela ensinou que o jeito de ser mulher e mostrar a feminilidade dela é dessa forma. Se esses dois se encontrarem, lindo, maravilhoso. Para eles está tudo certo, não vai dar discussão, porque para ela tá confortável nessa situação de cuidar das coisas relacionadas à casa, e para esse homem ele tá confortável em ser a pessoa que vai trazer o dinheiro para dentro de casa, vai trabalhar. E se der, às vezes ele vai fazer alguma coisinha ali dentro de casa e tá tudo certo para esses dois. Mas e quando a gente vem para um casal que o homem foi criado dessa forma, a mulher foi criada numa família onde a mãe era a dominante da casa, era a mãe que criava as regras, e aí essa mulher vem com essas características. Aí, minha filha, você pode esperar que o pau vai comer dentro dessa casa, entendeu? Então vai dar esses atritos mesmo. Por quê? Porque ele vai achar que ele tem que falar mais alto, ela vai achar que ela tem que falar mais alto também, e aí é onde vai começar esses atritos, onde vai ter essas discussões.
E é nesse momento que muita gente vem para a clínica, vem para a terapia para tentar entender esse processo que está acontecendo, entender que eles não são mais essas duas pessoas que estavam separadas, cada um na sua casa. Agora os dois estão nesse ambiente e eles precisam desenvolver agora essa nova cultura familiar que vai ser dos dois. Vai ser muita paulada, muita canelada, mas se os dois estiverem dispostos a fazer dar certo, é super possível ele aprender a ceder em alguns aspectos, a mulher também aprender a ceder em alguns aspectos, para que possa viver em harmonia. E esses dois exemplos que você trouxe é muito interessante, né? Porque se esses dois primeiros casais, esse primeiro casal que você colocou, foram criados nesse contexto, ela é do lá, ele é de lá e casa perfeitamente, aí vem uma pessoa, como assim? Mas se tá confortável para eles? Exato. Tem uma coisa que eu acho engraçado na psicologia, que a gente parte daquele princípio. Tá te gerando sofrimento? Perfeito. Porque a gente nunca vai poder diagnosticar um transtorno, vai poder diagnosticar algum problema no paciente, se para começo de conversa, para ele não tá gerando transtorno, não tá gerando problema nenhum. Só que aí também é importante um outro lado nessa história, né? Talvez você não consiga reconhecer e perceber que esteja causando alguns problemas para você. Mas e quem garante que para o outro que está ao seu redor não está gerando problema? E é nesse momento que eu percebo que muitos homens chegam na clínica. Por quê? Geralmente ou é a namorada que mandou fazer terapia, ou é a mulher que mandou fazer terapia, entendeu? E porque o cara começou... Porque o que acontece? O cara, ele cai nessa relação ali, né? E aí começa a namorar, no começo tudo lindo, maravilhoso, os dois se amam, tá tudo perfeito. Só que aí começa a vir os problemas do dia a dia. Começa a vir as coisas, essas características do que é ser homem dele começam a aparecer mais. Se é uma mulher que gosta de questionar um pouco mais isso também, aí já começa a vir os atritos, eu não sei do que. Ou aí o cara perde o emprego. Aí é a mulher que tem que sustentar a casa. Aí já é o primeiro baque, né? Ficou doente. Aí depende da mulher para tomar um remédio, depende da mulher para tudo. Aí já é outro baque. Ele já não tem capacidade nem de, sei lá, tomar um banho sozinho ou se limpar sozinho. Aí já é outra coisa. Ele ficou doente e precisa de todo o suporte, só que a mulher não consegue dar isso, todo o suporte, porque ela tá trabalhando. Exatamente. Aí tem que vir uma outra pessoa para cuidar, enfim. Aí todas essas coisas vão sendo construídas e vai vindo esse amontoado de coisas. E aí o homem tendo que lidar com toda essa frustração, tudo com isso, onde que ele cai? Nos vícios. Aí ele vai cair num vício de ou beber, ou de começar a utilizar de drogas, ou ele vai começar a utilizar de alguma coisa para lidar com essa frustração. Ou ele vai se isolar no mundo do videogame, vai ficar lá jogando no computador o dia inteiro, ou vai ficar vendo televisão o dia inteiro. Aí esse homem começa a entrar num quadro de ansiedade, começa a entrar num quadro depressivo, começa a entrar em um monte de coisa. E aí as pessoas que estão ao redor estão percebendo que ele está se afundando. E aí é nesse momento que os homens chegam na terapia. Outros... Se esse homem já está mais evoluído e consegue reconhecer exatamente. Que isso é um problema. Senão ele vai ficar lá daquele jeito e não reconhece que está numa dificuldade. Ou então, outro momento em que os homens chegam para a terapia é quando mexe na sexualidade. Você quer ver o homem ficar bom rapidinho para ir procurar ajuda, é quando o pênis não subiu, aí acabou. Ou não funcionou direito, aí já era, entendeu? Aí o cara, ele... Por quê? Porque a sexualidade, eu entendo que para os homens é uma das principais formas, e que socialmente também isso é valorizado, de que através da sexualidade que o homem vai reafirmar essa masculinidade também. Então, quando esse aspecto começa a não funcionar, aí acabou o mundo do homem, né? Acabou o homem. Acabou o homem. Aí acabou mesmo, homem, entendeu? Ele tudo. não vai conseguir lidar com isso. Então, ele vai chegar com essa ansiedade que foi gerada por todos esses problemas. Perdeu o trabalho, tá com dívida, tá com alguma coisa. Essa ansiedade vai crescendo. Aí ele dá a primeira brochada. Aí ele já fica assim. Aí todas as outras vezes que ele vai pro ato sexual com a parceira, ele já... E agora? Será que vai dar certo? Pronto. Será que vai funcionar? E aí ele fica tão nervoso, gastando tanta energia mental pensando naquilo dali, que aí o que acontece? Não. Além dele não conseguir ter uma ereção, se ele consegue ter uma ereção, ele ejacula rápido também. Aí é um outro problema.
Entendeu? Caramba. Aí vira uma bola de neve, um negócio tão grande. E aí você acha que... E o problema é que quando é como você falou, né? Quando tá num quadro, o cara é um pouco mais aberto, um pouco mais consciente, geralmente, numa coisa ali de 3 meses, 2 meses que a situação começou a acontecer, ele busca ajuda. Agora, quando essas coisas estão mais enraizadas, esse preconceito de buscar ajuda, de que achar que tudo isso é sinal de fraqueza, de que ele não é homem o suficiente, chega a casos de pessoas que já estão em sofrimento há mais de 10 anos, 5 anos, entendeu? Passando pelo problema e não consegue quebrar essa muralha que ele construiu de masculinidade dele, e de pedir ajuda, porque senão ele não vai ser homem mais, sabe? Então é importante que você tá assistindo a gente aí, de quebrar essas ideias, né? Quebrar esses conceitos de que para você ser homem você precisa ser perfeito, né? Para que você possa desenvolver uma saúde mental, para que você possa desenvolver uma masculinidade saudável e entender que problema todo mundo tem, né? E que é importante você ir procurar ajuda para poder lidar com essas coisas. E que isso não faz de você menos homem do que outro homem. Uhum. Pra gente ir caminhando aqui pro final, fala pra gente, existem transtornos que se manifestam mais em homens? Sim. Quando a gente vai para a literatura, né, quando a gente vai entender trabalhos científicos, pesquisas relacionadas à parte da saúde mental e masculinidade e o homem, né, a gente percebe que algumas doenças são mais características nos homens. O que a gente percebe? A questão da ansiedade e da depressão são muito comuns nos homens. Mas elas não aparecem tanto. Por quê? Porque os homens não falam que estão sentindo isso. Então é óbvio que quando a gente vai olhar para os dados, esses dados nas mulheres, eles são muito maiores do que os homens. Só que quando a gente vai para a consequência final disso, que é o número de suicídio, a gente percebe que os dados de suicídio nos homens são muito maiores do que nas mulheres. Por quê? Primeiro, as mulheres comunicam que elas estão sentindo isso muito mais do que os homens. O tempo de resposta para buscar ajuda nas mulheres é muito mais rápido do que nos homens. E aí a gente incide numa outra questão também, que é o ponto de que aquela questão da violência, aquela questão da brutalidade e tudo mais, a gente percebe isso lá nos homens. Então, os homens acabam indo às vias de fato para um suicídio muito mais do que as mulheres. Outros transtornos, assim, outros distúrbios que são muito mais comuns nos homens do que nas mulheres é o abuso de substâncias químicas, né? E aí aqui eu tô falando do álcool. Para você ter uma ideia, 85% dos casos de pessoas que morrem por uso abusivo de álcool são homens. 85% das pessoas que morrem bebendo são homens. Sabe? E isso a gente pode expandir aí também para as outras substâncias químicas, as drogas e tudo mais, né? Então, essas assim são as principais doenças e transtornos que acontecem nos homens e a dificuldade que, como a gente falou lá também no começo, né? Tá, mas e aí como é que eu vou saber se eu tô com uma ansiedade ou depressão? Sendo que os homens não são ensinados a perceber esses sintomas neles. Então, se você que tá aí ouvindo a gente, ou se você conhece alguém que tá meio desanimado ou que tá muito ansioso no sentido assim, a cabeça não consegue parar, agitado, o tempo todo pensando, sempre preocupado demais com o futuro, se as coisas vão dar certo, ou se algo de ruim vai acontecer, se o cara tá perdendo peso ou ganhando muito peso, se o cara não tá conseguindo dormir, ou se ele tá dormindo demais, né? Então, a aparência também, né? Se ele apresentou o cuidado, exatamente, o autocuidado, a aparência, né? E a gente não tá falando aqui do cara ser metrosexual, né? Do cara ir lá nos consultórios de beleza, coisa assim. A gente não tá falando disso, a gente tá falando do cara tomar banho. Escovar o dente, pentear o cabelo. A gente tá falando do cara escovar o dente, pentear o cabelo, cara. São coisas que são tão simples, entendeu? E básicas, né? Passar um fio dental. Um desodorante, um perfume, exatamente, sabe? Então a gente não tá falando que você tem que ser metrosexual, cara. A gente já tá falando de autocuidado, né? Então, e infelizmente a gente percebe muitos homens que têm essa dificuldade de chegar nesse ponto então, se você tá percebendo alguma dessas coisinhas,
Pô, chega nesse homem, conversa com ele, se ele não reconhecer, ou se ele não falar, pega um vídeo, alguma coisa falando sobre isso, pra ele começar a tentar perceber que, tipo assim, não tá bem. E se você não tá bem, vai buscar ajuda, né? E agora eu quero falar de uma coisa assim que é um tanto quanto polêmica no meio religioso, isso, né? Que é as pessoas, elas têm aquela percepção de que sentir essas coisas, ou se sentir desanimado, ou essas coisas é frescura, ou então é falta de Deus. Nós tivemos. Você tá precisando orar mais, né? Tá bom, então por que Deus capacita médico, então? Se não fosse pra existir, se não fosse pra cuidar. Você é hipertenso, você toma um remédio pro coração. Você é diabético, você toma insulina, senão você morre. Então por que você não tá orando pra tua insulina ficar boa? Então a saúde mental é a mesma coisa. Entendeu? Existe medicação para você tratar porque é um distúrbio bioquímico também. Existe medicação para trabalhar, lidar com isso. Se você tem alguma dúvida aí sobre essa questão da religião e da psicologia, da saúde mental, o primeiro vídeo que nós fizemos foi já desmistificando isso, então volta lá, o sininho lá, me ajuda aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Já se vai inscreve lá no primeiro canal. programa, curte, que a gente tá falando sobre isso lá também, viu? Isaac, ajuda a gente aqui pra gente finalizar. Dicas para mim conseguir vivenciar essa masculinidade de uma forma saudável. Eu entendi, preciso ir lá buscar ajuda. Legal. Primeira coisa, cara, é olhar para dentro de si e honestamente fazer essa autoanálise de tipo, será que o jeito como eu tô conduzindo a minha vida, eu vou ter mais quantos anos de vida se eu continuar vivendo desse jeito? Primeiro, ou pergunta, quantas pessoas ao meu redor eu vou ter se eu continuar? Exatamente. Se eu continuar agindo desse jeito, quanto que as pessoas vão conseguir me suportar por mais quanto tempo perto de mim se eu continuar agindo desse jeito? Né? Então, primeira coisa. Fazendo isso, você vai começar a perceber também quais são os comportamentos autodestrutivos que você está tendo. Será que você está desenvolvendo algum vício? Cara, vício em pornografia e masturbação, você esquece. De 10 homens que eu conheço, provavelmente uns 8 têm. Entendeu? Vício em pornografia e masturbação assim é estourado. Entendeu? E no meio religioso a gente também não fala sobre isso, mas as pessoas precisam entender que é o seguinte: antes de ser crente, você é ser humano. E você está suscetível a esses vícios, você está suscetível a essas coisas. Então, existe sim um jeito de você superar. Por quê? Porque isso começa lá na adolescência. Naquela pergunta que você me fez, né? Como que a gente começa a desenvolver... Quando que o homem começa a desenvolver essa masculinidade? É lá. Por quê? Ele começa a ver mulher, começa a se sentir atraído, e aí começa a ter os primeiros contatos com a pornografia, aí começa a ter os primeiros contatos com a pornografia, aí ele sente uma ereção, e aí o que ele vai fazer para chegar à consumação dessa ereção que ele teve? Ele vai lá e vai se masturbar. E aí é uma atitude que ele começa lá na adolescência, e ele vem carregando a vida inteira com ele, se sentindo culpado, pela pressão da igreja, pela pressão dele mesmo, porque ele tá achando que não vai pro céu. E aí ele vem carregando isso. Aí quando ele casa, ele sabe que ele precisa parar, porque provavelmente a mulher dele não vai ficar muito feliz se descobrir que ele tem esse vício em pornografia e masturbação. Mas ao mesmo tempo ele não consegue parar. Aí vem mais culpa. Aí chega uma hora que a mulher vai e descobre. Aí dá aquele pau no casamento, já começa a rolar assunto de separação, e aí o cara fica nessa pressão toda, sendo que existem inúmeras técnicas que a gente pode usar dentro do ambiente de terapia para o cara começar a mudar isso. Mudar essa percepção que ele tem da pornografia e da masturbação, começar a introduzir alguns comportamentos que sejam melhores e mais saudáveis na vida dele, para ele lidar com isso, tá? Então, respondendo a sua pergunta, né, que eu falei de tanta coisa aqui para responder, mas, cara, se você tá percebendo alguma dessas coisas, busca ajuda. Não é vergonhoso, você não é menos homem em reconhecer que você tá com algum problema. Se as pessoas ao seu redor estão indicando para você que tem algo de errado, deixa de ser cabeça dura e começa a reconhecer que talvez elas estejam certas. Se mais de uma pessoa tá falando alguma coisa sobre você,
é provável que talvez exista ali alguma coisa. E se são pessoas próximas a você, que você sabe que amam você, estão sinalizando pra você, então, né? Exatamente. Isaac, obrigada. Poxa, eu que agradeço. Pra mim foi muito bom estar aqui, foi muito bom trocar esse papo com você. Eu espero que eu tenha conseguido falar de um jeito simples, de um jeito que as pessoas tenham entendido. E para quem ficou curioso sobre o meu trabalho, sobre como que é essa minha atuação, eu tenho um perfil no Instagram, vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui também, aí no rodapé para você, que é @isaacjr.pc, tá? Que é lá o meu perfil no Instagram, onde todos os dias eu trago diversos conteúdos falando sobre saúde mental do homem, como que você pode desenvolver sua saúde mental, como que você pode perceber se já chegou o momento de você pedir ajuda, tá? E se você reconhecer que é o momento, se você reconhecer que chegou a hora de você começar a cuidar dessa área, assim como você cuida do seu corpo, também agora cuidar da sua mente, conte comigo, estamos aí para ajudar você nesse processo de cuidar e desenvolver da sua saúde mental. Segue lá o Isaac. Se você é mulher, acha que tem algum homem aí na sua família que precisa ouvir esse conteúdo, compartilha esse vídeo também. Pede para ele entrar lá no Instagram do Isaac, para ele ver os conteúdos, conseguir entrar em contato com esse mundo emocional que talvez seja um pouquinho desconhecido para ele ou para você que está nos assistindo. Isaac, Exatamente. muitíssimo obrigado pela sua participação. Você conseguiu, sim, passar tudo que... Assim, a gente podia ficar aqui, né, o resto da noite aí falando, por mim, tranquilo. Mas a gente precisa encerrar. Muito obrigada, viu? Se você quer mais conteúdo, segue lá o Isaac. E eu quero agradecer você que está em casa. Muito obrigada pela sua audiência. Voltamos daqui 15 dias. O consultório hoje está fechando, mas que esses conteúdos possam permanecer aí com você. Muito obrigada e até a próxima.